Graça e paz a todos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical neste dia 3 de maio de 2020. E assim foram 4 meses, entramos aí no 5º mês do ano e graças a Deus que Deus tem nos sustentado e podemos dizer que Deus tem nos guiado vitoriosamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, um mês se foi, outro mês chega e nós continuamos buscando o Senhor, nós continuamos procurando fazer a vontade do Senhor, continuamos prestando um culto ao Senhor e continuamos no intuito de querer aprender mais do Senhor através do estudo da sua palavra. Esse é o propósito que nós estamos nesta manhã, para nós darmos prosseguimento ao estudo da palavra do Senhor. E nós estamos na lição 12 desse trimestre, estudando os livros poéticos. Começamos por Provérbios, começamos por Jó, passamos por Provérbios e agora estamos no segundo estudo em Eclesiastes. Logo, na próxima semana, no próximo domingo, estaremos no livro de Cântico dos Cânticos e aí estaremos finalizando o trimestre de estudos com base nos livros poéticos. Acredito que Deus tem ensinado bastante, que temos aprendido bastante com esses estudos. Muitas coisas que antes eram dúvidas nos nossos corações, acredito que agora já não o são mais, porque temos tirado esta dúvida e o autor, em todas estas lições, tem passado bastante o seu ensinamento e graças ao Senhor, temos tirado lições preciosas para a nossa vida. Nós vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria, que nos capacite, esteja preparando os nossos corações para o estudo desta manhã, que o tema da lição é o mistério dos atos de Deus. Um tema bastante interessante, o título da lição desta manhã. Então vamos, junto comigo, vamos orar e depois vamos estudar juntos a palavra do Senhor. Oremos nesse momento. Ó Deus, nós louvamos o seu nome, agradecemos ao Senhor pela noite que nos concedeu, uma noite de sono. Agradecemos por esta manhã, mais um dia na tua santa presença, uma oportunidade que o Senhor nos dá de fecharmos os nossos olhos para dormirmos, descansarmos, repor as energias para vivermos mais um dia para a glória do teu nome. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agradecemos, Senhor, por este dia, iniciando mais uma semana, o primeiro dia da semana, neste mês, considerado o mês da família. Temos muito que orar por nossas famílias, pedir o fortalecimento, a conversão dos nossos entes queridos, que o Senhor trate as crises que há dentro do seio familiar. E por isso, Pai, aqui nós estamos mais uma vez para aperfeiçoarmos o nosso conhecimento do Senhor. O Senhor se apresenta através da tua palavra e à medida que nós folheamos as páginas da Bíblia, que é a tua palavra, nós o conhecemos melhor. Ó Deus, nos ajuda a cada vez mais colocarmos em prática o que nós temos aprendido através da tua palavra, do conhecimento do Senhor. Portanto, pedimos a tua orientação, pedimos discernimento, pedimos que o Senhor nos capacite, abre nossa mente, ilumina a nossa mente para o entendimento da tua palavra
nós oramos em nome de Jesus. Bom, lição 12. Você que já está com a sua revista aberta, aí na lição 12 o título é O Mistério dos Atos de Deus. Veja bem, o mistério dos atos de Deus. Um tema bastante interessante. Muitas das vezes queremos entender os mistérios. Mas os mistérios de Deus, os mistérios espirituais, né? E o tema é a respeito do mistério, né? O tema central do estudo de hoje é o mistério dos atos de Deus. Eu quero dizer de antemão que nós não precisamos entender tudo o que Deus faz. Como a própria palavra em si diz mistério, mistério. É de Deus, se é de Deus, cabe a Deus, e nós não precisamos procurar entender os mistérios de Deus na nossa vida. O autor ele vai aqui caminhar por vários temas do nosso dia a dia, né? Como questão do sofrimento, questão da vontade de Deus, a questão da sabedoria, a questão de tirar o melhor proveito em cada ciclo de vida. Então, tudo isso envolvendo dentro desse aspecto maior, que é o mistério, né? O mistério dos atos de Deus, nós não precisamos entender ou procurar entender os mistérios de Deus, porque mistérios são mistérios. E a nós não cabe entendermos os mistérios de Deus, está reservado para Deus. Algo central na nossa vida que precisamos entender de uma vez por todas é que Deus, Ele nos ama, e aceitarmos esse amor dele. Não precisamos querer indagar a Deus com perguntas tais como para quê, por quê, porque a Deus cabe todas as coisas, o fazer, o realizar, o conhecer. Então, vamos já de início, né, de antemão, eliminar essas coisas, né? Não cabe a nós entendermos ou querermos saber os mistérios de Deus. O que Deus quis que fosse revelado a nós, está revelado na sua palavra. E ponto final. Está na palavra dele. O que ele quis que chegasse até nós foi aquilo que ele, através do seu Santo Espírito, inspirou homens para que colocassem escrito e de forma humana, né? Então, se é de forma humana, é de uma maneira que eu possa compreender aquilo que não está escrito, e aquilo que não é de forma humana, é mistério. Então, não cabe a nós. Não precisamos gastar neurônios ou ficar questionando a Deus por que disso, por que daquilo, para que isso, para que aquilo. O que nós precisamos entender e aceitar é o amor de Deus por nós. E ponto final, tá certo? Então nós vamos começando. O primeiro ponto aqui, o lugar do sofrimento na vida humana. E o autor ele começa
da seguinte maneira, ele está aqui nos capítulos 7 e 8. Aliás, quero dizer que os capítulos de estudo do estudo de hoje estão do capítulo 7 ao capítulo 12. Então, dentro disso, o autor vai abordar, né, as demais coisas. Então, com relação ao lugar do sofrimento na vida humana, que está no capítulo 7 e capítulo 8 de Eclesiastes, o autor ele começa da seguinte maneira: estaria o pregador exaltando o sofrimento, sendo masoquista? E aqui ele já de pronto responde não. Não. Mas é importante saber que o sofrimento faz parte da vida. Em todas as culturas, em todas as civilizações, em todos os países, em toda parte do mundo, em todos os continentes, há sofrimentos. As pessoas são alcançadas com os sofrimentos. Seja qualquer que for o sofrimento ou qualquer nível que ele venha a acontecer, as pessoas são alcançadas com o sofrimento. Né? É importante saber que o sofrimento faz parte da vida, infelizmente. Agora, como as pessoas respondem ou reagem ao sofrimento, isso aí é que diferencia uma das outras. Algumas pessoas são mais resistentes do que outras, outras são mais equilibradas, outras nem tanto, outras são mais frágeis, outras aproveitam a oportunidade do problema ou do sofrimento, né, para crescerem. Outras já se entregam ao sofrimento. Então isso aí varia de uma pessoa para outra, mas todas são acometidas pelo sofrimento. Acontece com todo mundo. Então, ele aborda aqui algumas formas das pessoas reagirem e coloca assim: há pessoas que não aceitam essa realidade e, por incrível que pareça, trazem mais sofrimento ao seu viver quando entram em negação. Ou seja, é aquela famosa frase: eu não aceito. Eu não aceito o que está acontecendo comigo. E quem somos nós para não aceitar o que está acontecendo? Quem somos nós? Se tudo é permissão de Deus, muitas das vezes nós esquecemos, né, que podemos crescer com o sofrimento. Viver em negação não resolve nem facilita a questão. Porque é uma realidade. Não é ficar negando, dizendo que não aceita, que vai impedir que o sofrimento continue ou que vai fazer com que ele saia. Não é isso. Aliás, nunca vi ninguém agindo dessa maneira, né, que tenha obtido algum sucesso. Outro tipo de pessoa que reage, o autor continua: outros trazem para si sofrimento quando desejam ser demasiadamente justos e sábios. Colocam uma carga emocional sobre si para além do que podem carregar, achando que assim alcançarão o que almejam em Deus. E aqui o versículo bíblico que o autor coloca é o versículo 16 do capítulo 7. Não sejas justos demais, nem sábio demais,
Por que te destruirias a ti mesmo? Ou seja, é aquela pessoa que já que o outro não aceita, aí vem o outro oposto. É aquele que aceita, que se acha merecedor de todo sofrimento e que se autoflagela e que se acha o pior dos piores. Então não é isso também que vai favorecer a pessoa num momento como este. De maneira alguma. E o que é que temos que fazer? O autor coloca aqui a resposta. O que temos a fazer é encarar a vida e a morte, a dor e a alegria, como sendo parte do viver. Afinal de contas, desde que o mundo é mundo, pessoas nascem e pessoas morrem. Nesse intervalo entre o nascer e o morrer, é que precisamos encarar o sofrimento como normalidade. A partir do momento que houve a queda da humanidade através do pecado, o sofrimento tem sido uma realidade constante, permanente na vida da humanidade. O efeito da queda do homem no pecado, lá no princípio, também é esse: viver no sofrimento, saber conviver com momentos bons, mas também com momentos ruins. E aí precisamos encarar a vida dessa maneira, através da normalidade, vida e morte, dor e alegria. A sabedoria está aí, em aprender a viver com esses opostos, os antagonismos da vida, que não tem como nós evitarmos isso na vida. Não tem como evitar a morte. A gente não quer evitar o lado bom da vida, né? Ninguém quer evitar. Mas o lado ruim, muitas vezes não queremos aceitar. Mas faz parte. É uma questão de encararmos a vida como ela é. Aí o autor ele coloca algo muito interessante aqui no final desse tópico, dizendo: a vida é um presente dado por Deus para vivermos no presente. Seremos sábios ao aprendermos a receber e desfrutar esse precioso presente que é a vida. Então, é um presente de Deus a vida e precisamos saber viver isso no presente. Não adianta também a gente estar sofrendo por antecipação, porque não é aproveitar a vida, este presente que Deus nos dá. Basta a cada dia o seu próprio mal. Já disse o Senhor Jesus na sua palavra, registrado lá em Mateus capítulo 6, no versículo 34. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, o segundo tópico é os mistérios da vontade de Deus. Esse aqui é outra questão muito interessante no nosso dia a dia. Eu digo interessante porque muitas das vezes nós queremos que a nossa própria vontade prevaleça.
Já falei em outras oportunidades, né, e nós temos conhecimento do que a Bíblia diz, eu digo todos nós, que já falei que a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Não é isso que a Bíblia afirma? Então, os mistérios da vontade de Deus, com base no capítulo 9 de Eclesiastes. E o autor começa assim: a santidade é a nossa meta, a obediência é o nosso caminhar. Não temos como entender os mistérios da vontade de Deus para nosso viver, mas temos que aceitar. Como aceitar o seu imenso amor, em especial por aqueles que escolhem caminhar com Ele? Ou seja, o autor ele primeiro resgata aqui a questão da santidade, mas só para entrar no caminhar, mas eu quero só completar a questão da santidade que ele aqui abordou, né, que a palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Não é? Então é um aspecto bastante importante também. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Bom, mas ele fala aqui do caminhar, né? A obediência é o nosso caminhar. Se dá no nosso dia a dia, nas nossas experiências que nós vamos tendo com o Senhor, à medida que Deus vai proporcionando que as coisas aconteçam na nossa vida. Então, reafirmando aquilo que nós falamos, né, não temos como entender os mistérios de Deus com relação à vontade dele para conosco. Mas nós que um dia escolhemos caminhar com Cristo, não uma caminhada solitária, não uma caminhada independente, mas uma caminhada em que nós tenhamos como nosso companheiro a Cristo Jesus. Se nós um dia decidimos por isso, nós precisamos aceitar que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida por obediência. Nós devemos obediência ao Senhor. Essa é a diferença no nosso viver para com aqueles que estão no mundo. Obediência. Não devemos agir imaturos como os outros do mundo agem, porque eles não têm o temor do Senhor. Eles não têm o conhecimento do Senhor. É certo que um dia iremos morrer, mas somos convidados a viver experiências saudáveis em nosso dia a dia, a fim de desfrutarmos o melhor da nossa vida. E cada um dentro das suas possibilidades e realidades, desfrutando seu viver com sabedoria, valorizando bons relacionamentos, bom tempo de convivência para si e para aqueles que o cercam. Confiar no Senhor para o nosso guiar. Meus irmãos, com relação à vontade de Deus, que muitas das vezes a nossa expectativa é que aconteça justamente aquilo que nós estamos colocando diante de Deus nas nossas orações, né? Nós temos algum desejo, temos algo que entendemos que tudo devemos levar a Deus, oramos a Ele, não uma, nem duas, nem três vezes, oramos mais,
colocamos em nosso coração esse propósito de Deus responder. Mas a verdade é que alguém já falou que a vontade de Deus, ela vem em 3 respostas. Uma é sim, quando Deus aprova. A outra é não, quando Deus desaprova aquilo que colocamos diante dele. E a outra é espere. Ainda não é chegado o momento. Muitas vezes a vontade de Deus vai na contramão da nossa própria vontade. E aí é que fica o mistério, fica a interrogação, que muitas das vezes as pessoas ficam perguntando o porquê e para quê. Porque não era realmente aquilo que a gente esperava. Fazemos as nossas orações, ainda falamos segundo a sua vontade, mas a nossa expectativa, para sermos bem honestos, a nossa expectativa é que aconteça aquilo que realmente desejamos, o que o nosso coração está desejoso, propenso para que aconteça. E aí, nem sempre a vontade de Deus vai no mesmo sentido que a nossa. Vamos perder a nossa fé por isso? De maneira nenhuma. Vamos esmurecer por isso? Jamais. Pelo contrário. Porque o que nos resta é confiarmos em Deus para guiar nossa vida e nos ajudar. E se nós decidimos um dia confiar em Deus, é porque nós acreditamos que a vontade dele se realiza na nossa vida e da melhor maneira. Isso é fé, é confiar. Afinal de contas, o salmista disse: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, cremos que tudo está nas melhores mãos, que é nas mãos de Deus. Continuando o raciocínio aqui do autor, ele diz assim, para finalizar esse ponto, já estou na outra página: cremos que a hora certa é sempre a do nosso Deus. Mesmo que não venhamos a entender seus mistérios, vivemos e caminhamos, crendo em sua ação e poder em nosso favor. Amém. Glória a Deus. Deus não trabalha contra nós, Deus trabalha em nosso favor. Sempre. Sempre. Não que Ele esteja à nossa disposição, mas porque Ele nos ama. Vamos em frente. O outro tópico: a excelência da sabedoria, com base em Eclesiastes capítulo 10. Ele começa resgatando o versículo 12, a parte A, que diz: as palavras da boca do sábio são agradáveis. A pessoa sábia falará coisas que edificam, que fortalecem e dão ânimo. Mesmo em momentos de dificuldades, palavras sábias fazem diferença. Podem até parecer duras e muitas vezes o são, mas certamente necessárias. Isso não quer dizer que tudo que é dito, mesmo sendo verdade, seja advindo
da sabedoria. Então, o que é necessário? É o que ele coloca aqui. Necessário se faz ter o discernimento vindo da parte de Deus para o momento certo. A palavra do Senhor diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, de boa vontade. Meus irmãos, nós precisamos ter uma preocupação muito grande, é nós sabermos o momento certo. O momento certo. Aliás, nós estudamos domingo passado aquela parte que diz que há tempo para todas as coisas, né? Há tempo certo para todas as coisas. E por que não o falar? Por que não falar? É necessário nós realmente colocarmos sempre diante de Deus, orarmos, pedirmos a Deus, termos a certeza, através do discernimento, do momento certo de falarmos algumas coisas, o que temos que falar. Para quê? É que sejamos bem-sucedidos. Existe um momento maduro, que é o momento certo, o momento de falar. E precisamos ter essa sensibilidade de quando é esse momento. Sermos sensíveis a isso. Avaliarmos alguns pontos. Orar a Deus é essencial com relação a isso. E avaliarmos, fazermos uma avaliação do momento. Eu tenho usado isso muito na minha vida. E uma das coisas que eu chego à conclusão que é o momento é quando eu me sinto seguro com relação ao que eu vou falar. É quando eu sinto aquela tranquilidade, aquela paz com relação ao determinado assunto. Aí eu vejo que é o momento certo. Sem precipitação. E isso é necessário, uma outra questão, um outro aspecto na nossa vida, que é ter paciência. Tem tudo a ver. Caminha junto. Paciência, discernimento, sabedoria. É um conjunto de coisas. As palavras do sábio, da boca do sábio, são agradáveis. Precisamos, meus irmãos. Isso aí é Deus quem vai nos dar, nos proporcionar esse momento certo. Cabe a nós discernirmos. Tá certo? Mais abaixo, o autor coloca o seguinte: aqueles que não usam de sabedoria são os mesmos prejudicados por suas palavras ou ações desastrosas. É o oposto, do que age com sabedoria. O tolo fala demais, nunca se cansa e acaba atropelando a si mesmo. Tem gente que fala demais. Aquele ditado, fala pelos cotovelos, né? Fala pelo cotovelo. Minha mãe disse que eu, desde pequeno, eu sou muito calado.
E eu procuro manter isso. Procuro manter. Não vou dizer que eu sou perfeito, que ajo sempre dessa maneira, mas procuro agir sempre assim. Falar somente o necessário. Muitas das vezes nós falamos demais e nos enrolamos nas nossas palavras, nos comprometemos com o que falamos. Agir como político jamais, sair prometendo mundos e fundos. Não, precisamos ter um equilíbrio. Não, precisamos realmente temos um prumo, até mesmo no falar. Tem gente que parece que tem prazer em ouvir a sua própria voz. Se eu pudesse, eu não falava. Mas tem gente que tem prazer em ouvir a sua própria voz. E aí sai o que deve e o que não deve. Eu destaquei aqui esse último ponto. Diz assim, essa última observação desse ponto aqui, a excelência da sabedoria. Diz assim: a sabedoria está na maturidade, na medida certa das coisas, no falar, na medida certa do falar, na medida certa do andar, na medida certa do agir dignamente diante de Deus e da sociedade em geral. Indo para o outro ponto, que é tirar proveito do tempo no ciclo de vida e na hora oportuna, capítulos 11 e 12. E diz assim: já vimos que para tudo há um tempo debaixo do céu, e que nosso Deus tudo fez formoso em seu devido tempo. É justamente com base nessas premissas que podemos e devemos aprender a tirar proveito do nosso tempo de vida. Continuando, devemos fazer o que é bom e no tempo oportuno. Quantas situações nos são apresentadas em nosso dia a dia? O que fazer diante delas? O melhor é agir com sabedoria e fazer o que for necessário e conforme nossas possibilidades. Nunca para além nem para quem, pois prejudicaremos a nós mesmos e não conseguiremos dar conta do que planejamos. Aqui mais uma vez vem uma palavra que eu vejo que deve estar em todos os outros pontos e que, na verdade, eu já fiz referência a ela. E aqui também não vejo como não ter ela nesse aspecto, né, que é tirando proveito do ciclo de vida e da hora oportuna. Eu vejo que a palavra-chave é sempre o equilíbrio. Não vejo outra. O equilíbrio é bem-vindo em todas as situações. Também aqui nessa questão de aproveitar o tempo no ciclo da vida. Nós, uma época somos criança, outra adolescente, outra época somos jovens, depois já vamos para o ciclo de adultos, de outra etapa da vida que é o adulto. Então, é claro que nem em todas essas fases da vida temos a maturidade suficiente para ter esse equilíbrio. Na infância, a infância é uma delas, a adolescência também, mas o proveito de cada fase de vida é uma oportunidade que Deus nos dá
Nós, na verdade, vamos crescendo aos poucos. E, juntamente com esse crescimento físico, vem também o crescimento psicológico, o crescimento emocional. Então, vamos atingindo os níveis de cada fase da nossa vida de uma maneira bem lenta, bem gradual, né? E a verdade é que Deus nos proporciona isso, né? De aproveitarmos cada fase da nossa vida para o nosso próprio bem-estar, né? Eu destaquei aqui um ponto que é o último desse parágrafo, que diz assim: a sabedoria nos ensina a investir, a acreditar e confiar que nossos atos e ações estão sendo vistos por nosso Senhor e que no tempo certo obteremos o seu favor. Isso se não obtermos no mesmo instante. A alegria faz parte do viver. E como é bom nós nos alegrarmos. Nós nos sentimos muito bem. É bom para a nossa vida psicológica, a alegria, né? A alegria faz nós nos esquecermos um pouco das situações ruins. É justamente esse vai e vem da vida, ora problema, ora solução, ora dor, ora alegria, né, que nos ajuda a tocarmos a nossa vida, né? E nós louvamos a Deus porque Ele permite tanto a dor quanto a alegria. Para todas as fases da vida há suas alegrias. E aqui nós chegamos a um ponto interessante, porque o autor ele levanta uma questão aqui. E eu quero que você abra em Eclesiastes 11:9. Que o autor ele falando aos jovens, mas como nós vemos aqui, a alegria faz parte de todas as fases da vida, né? Mas levando em consideração que o jovem e o adulto têm mais maturidade, então, o que é dito aqui? Eclesiastes 11, versículo 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vida alcançar. Ele dá essa palavra inicial, mas também faz uma observação, dizendo: mas saiba que todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Então, o tema é tirar proveito do tempo e do ciclo da vida e na hora oportuna. Tirar proveito, nós podemos tanto tirar no momento ruim quanto no momento bom. Como eu falei, podemos tirar proveito do momento ruim para crescermos. E aí esse crescimento vai em vários aspectos, né?
amadurecermos, ganharmos experiência, aproveitar para empreender, mas também podemos tirar proveito dos momentos alegres que a vida nos proporciona. Mas tem um porém. O Salomão, ele fala aqui no versículo 9 do capítulo 11, que ele diz: vai, jovem, segundo o seu coração, aonde o seu coração mandar, né? Alegre-se na sua juventude. Mas o que não se pode perder de vista, e isso não é só para jovem, para adulto também, o que não pode se perder de vista é o seguinte: é que Deus trará a julgamento todas as coisas. Ou seja, aquilo que na nossa alegria, aquilo que nos trouxe uma satisfação muito grande e que por isso nos impulsionou, né, nos levou a fora dos limites que Deus havia estabelecido, né, que isso aí é transgressão, é uma forma de chamarmos o pecado, né, de pecado. Então, tudo isso Deus trará a julgamento. Será usado contra nós naquele grande dia, né? Aquele momento em que extravasamos tanto a alegria que nos demos ou nos achamos no direito de passarmos além, ou de irmos além, e que terminamos ofendendo a santidade de Deus, se caracterizando então, ou portanto, como pecado. Deus trará julgamento. Todas as coisas estarão diante de Deus. Ok. Então, para finalizarmos, chegamos à conclusão. E o autor ele conclui com o seguinte pensamento: o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Essa é a chave da questão vista até aqui. Temer a Deus é honrá-lo, é dignificá-lo em todos os atos do nosso viver. Honrar é uma escolha e atitude de reverência e respeito. Isso quer dizer: ao Senhor eu te amo. Obrigado, Senhor, obrigado por seu amor e cuidado para comigo e com os meus. Esse amor é demonstrado por meio do viver em obediência à sua palavra. Esse é o diferencial na vida daquele que ama a Deus e segue seus ensinamentos. O ímpio não vive assim. Infelizmente, tem prazer em pecar, em amar a cultura do mundo e seus oferecimentos. Deus é o autor da vida e do manual para o viver. Sejamos sábios em utilizar a nosso favor a sabedoria que vem do alto. Para finalizar, não temos como entender os mistérios da vontade de Deus para nosso viver, mas temos como aceitar o seu imenso amor, em especial por aqueles que escolhem caminhar com Ele. Se você escolheu caminhar com Deus, né, aceite, entenda que Deus o ama profundamente. Os mistérios de Deus, fica com Deus. Para nós é o suficiente aceitarmos e entendermos que Deus nos ama profundamente. Que Deus nos abençoe grandemente. Vamos orar para depois meditarmos um pouco mais na palavra do Senhor? Oremos. Ó Deus, nós acabamos de estudar a Tua palavra e como foi bom nós estudarmos mais, aprendermos mais, porque isso nos ajuda no nosso viver.
Nos ajuda, Senhor, a vivermos no centro da Tua vontade, porque nos aperfeiçoa e impede de nós ofendermos a Tua santidade, de ofendermos ao Senhor. Portanto, nós louvamos o Teu nome e agradecemos por mais esta oportunidade, Senhor. Continua a falar conosco na meditação agora da Tua palavra, mais um pouco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós damos continuidade e o texto que nós iremos meditar é o texto áureo, que está em Eclesiastes 9, capítulo 2. O que é que eu vou ler? Acompanhe sua Bíblia. Eclesiastes 9, versículo 2. Eu vou ler a partir do versículo 1. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum: o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Meus irmãos, aqui o autor ele está colocando a morte física como aquilo que acontece a todos de uma maneira bem comum. Aliás, não somente a morte física, né? A morte física é o que há de mais extremo, é o que de mais extremo pode acontecer materialmente falando na vida das pessoas. Então, até que chegue a morte, que é o lado mais extremo, coisas boas e ruins acontecem a pessoas boas e más. Ok? E nessa perspectiva que Salomão escreve, nesse raciocínio, é que ninguém está blindado para o bem ou para o mal. Não existe pessoa imune aos problemas. Não existe pessoa imune à morte material. Lembre que ele chegou até esse limite da morte material. Não vamos entrar aqui no aspecto espiritual. Então ninguém está imune. O crente em Cristo Jesus não está imune às coisas ruins da vida, como aquele que não é crente em Cristo Jesus. Infelizmente, nós vemos na vida de algumas pessoas que elas estão enganando a si próprias, quando muitas das vezes nós achamos declarações de que o crente não sofre, de que o crente não passa por problema. Alguns vão além e ainda dizem que quando o crente passa por problema é porque está em pecado. Aonde nós vemos isso na palavra de Deus? Eu não vejo.
É claro que muitas vezes, em muitas coisas, nós temos a lei da semeadura. Aquilo que plantamos, colhemos. Mas nem sempre é assim. Então, há diferenciação entre uma coisa e outra. Aquilo que colhemos muito depende ou vem como consequência de uma vida desregrada, de uma vida que muitas das vezes não está nem aí para Deus, de uma vida que não leva em conta o que a experiência da vida em si já mostra que o resultado é ruim. Isso é uma coisa. Agora, o que Salomão está dizendo aqui é outra. É que tanto o problema que pode acontecer com o crente pode acontecer com o não crente e vice-versa. Tanto o crente, o não crente pode ser acometido por uma doença, quanto também o crente em Cristo Jesus pode ser atingido por uma doença, acometido por uma doença. Então é nesse sentido que ele diz que o que acontece com o homem bom acontece também com o pecador. E isso é o que realmente tem acontecido no mundo. Nós não podemos afirmar outra coisa a não ser essa. Volto a dizer que estamos aqui falando no plano material. E é justamente nesse caminho que ele está caminhando, no plano material. Então, meus irmãos, nós acabamos de ter um estudo que, além de outras coisas, falava também, né, dos sofrimentos, das coisas que são suscetíveis a todas as pessoas. Aí, o que vai fazer a grande diferença na nossa vida é nós depositarmos a nossa fé no Senhor. Já que tudo acontece tanto com o crente quanto com o não crente, a fé no Senhor vai fazer a grande diferença. É a fé no Senhor que vai fazer com que nós olhemos para o lado bom de uma maneira diferenciada, para o lado das coisas boas que acontecem na nossa vida. É a fé no Senhor Jesus Cristo que vai fazer com que nós olhemos de uma maneira diferenciada também com relação às coisas ruins da vida. Não vamos aqui amaldiçoar a nós mesmos, ou amaldiçoar a Deus, ou amaldiçoar ao outro, ou amaldiçoar qualquer outra coisa, porque a fé em Cristo Jesus, né, nos leva a termos uma visão, um entendimento diferenciado de todas as coisas que acontecem neste mundo, que acontece conosco, não acontece com o outro, não. Além de acontecer com o outro, acontece conosco também, porque nós estamos neste mundo ainda. Mas Jesus, ele disse uma coisa. Em meio ao que Jesus estava falando aos seus discípulos, que ele não estaria mais com eles, né? Aí Jesus falou no capítulo 14 de João, da seguinte maneira: não
se turbe o vosso coração. Ou seja, não deixe o seu coração perturbado, agitado, inquieto com essas coisas. Aí ele completa dizendo: crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E aonde eu estiver, vós estarás comigo. Meus irmãos, se esta vida material nos reserva altos e baixos, momentos bons como momentos ruins, nós podemos ter a segurança de que quando nós estivermos com Deus, quando nós estivermos com Cristo Jesus na glória, quando nós estivermos com todos que serviram ao Senhor eternamente, nada disso mais acontecerá, porque nós estaremos vivendo na glória eternamente, onde a própria palavra do Senhor diz que não haverá choro nem ranger de dentes. Então isso é o que nos conforta, porque essa vida é passageira. Tudo vai passar um dia. A nossa vida é muito breve. O que nos conforta é essa fé inabalável que nos leva a crer que um dia tudo isso vai passar, mas que existe uma glória que é eterna e que nos aguarda, e que é uma promessa, e que logo, logo se tornará uma realidade para mim e para você, para a glória de Deus Pai. Amém? Que Deus continue nos abençoando grandemente e que nós possamos viver nessa perspectiva diferenciada do mundo. O mundo pensa igual ao mundo e nós pensamos, nós temos a mente de Cristo. Vamos orar, finalizando e agradecendo ao Senhor por mais este momento. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais esta grande oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, estudando a Tua Palavra, e quanto nos ajudou, quanto foi edificante, o quanto nós crescemos e podemos crescer mais ainda, tendo sempre esta nossa fé no Senhor, depositada no Senhor das nossas vidas, em que nós podemos confiar a cada momento, a confiarmos que o Senhor está nos amando, confiarmos na Tua vontade, confiarmos de que o Senhor nos capacita a vivermos neste mundo, confiarmos de que o Senhor tem algo muito maior reservado, nos esperando eternamente. Obrigado, Pai. Louvamos o Teu nome mais uma vez. Prepara os nossos corações para logo mais à noite, em que também estaremos prestando este culto ao Senhor. Nós oramos agradecidos e fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero dizer a você que logo mais à noite estaremos também no culto de louvor e adoração. E peço que você compartilhe o link com outras pessoas. Outras pessoas da igreja que não estão no grupo, outras pessoas que você conhece, né, que que sejam alcançadas com a palavra do Senhor. Outras pessoas, sejam parentes, amigos, quem for, vizinhos, quem for. Compartilhe o link também para que possam acompanhar e assim serem alcançadas também com a palavra do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente e logo mais à noite estaremos novamente juntos para prestarmos o culto ao Senhor. Deus abençoe.